Baía de Todos os Santos, a segunda maior baía do mundo, dizem. Tenho certeza que um dia será a primeira. Aqui passou piratas, colombos, iemanjás, só celebridade. Ouvi dizer que cavaram um poço artesanal e deu nisso. Mas onde vem essa água toda aí, eu não sei. Você está escutando esse som aqui? Ficar ali devendo. Você tá ouvindo, cara, esse barulho? Tá sentindo essa tremida aqui? Aí é o Ilê, pai. Borradão. Ilê aí? Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Hoje terra vai tremer. Hoje terra vai tremer. Vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Vulcão da Bahia é tambor de leaiê. Onda tora na pedra, a pedra não segura mar. Quem segura mar é lua, num agrado pra Iemanjá. Liberdade é um bairro que a alma quer visitar. Lave a boca, limpe os pés na pisa que for levar. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Luzia. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Eu sou filho de preto, sou brasileiro. Eu sou filho de preto, sou brasileiro. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também. Eu não te ensino a minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, não. Quem dá luz a cego e tem gala branca é Santa Luzia. Que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Pra você, que bloco é esse? Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black power. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Somos crioulo doido, somos bem legal. Temos cabelo duro, somos black. Crioulo doido, bem legal. Cabelo duro, black power. Crioulo doido, bem legal. Cabelo duro, black power. Crioulo doido, bem legal. Black power, bem legal. Black power,
Tinha 7 anos. 7 anos apenas. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra, 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 negra. Por acaso sou negra? Sim. Que coisa é ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. Me sentia negra, negra. Como eles diziam, negra. E retrocedi. E odiei meus cabelos e meus lábios grossos. E mirei apenada a minha carne tostada e retrocedi. Negra. E retrocedi. Negra. Negra, negra, negra. E passava o tempo e sempre amargurada. Continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava. Alisei o cabelo, passei pó na cara. E entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra: negra, negra, negra. Até que um dia que retrocedia, retrocedia e que ia cair. Negra, negra, negra. E daí? E daí? Negra? Sim, negra. Sou. Negra, negra, negra sou. Negra sim, negra sou. Negra, negra, negra sou. De hoje em diante, não quero mais alisar meu cabelo. Não quero. E não vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos alguns de sabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo, negro. E que ritmo tem? Negro, 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 negro. Afinal compreendi. Afinal, e avanço segura. Afinal, e avanço e espero. Afinal, e bendiga aos céus, porque quis Deus que negro azevite fosse minha cor. E já compreendi, afinal, já tenho a chave. Negro, 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 negra sou. Este poema é da compositora, coreógrafa e desenhista, expoente da arte afro-peruana, Vitória Eugênia Santa Cruz Gamarra. E a primeira vez que eu li esse poema, ele me tocou profundamente, porque o momento que eu me descobri enquanto negra foi quando me chamaram de negra. Eu nunca tinha me visto como uma mulher negra. Sempre alisei meus cabelos, mas não entendi aquele ato como uma forma de esconder aquilo que eu sou. E sinto que na minha infância, sinto que na minha adolescência, não tive momentos como esse para discutir e para falar sobre afirmação identitária, sobre reconhecimento étnico, sobre a construção de um Brasil muito além desse Brasil idealizado, do mito das 3 raças, daquelas 3 raças que se misturam, para além disso, para falar sobre a nossa cor, para falar sobre as nossas opressões e também sobre os nossos avanços e aquilo que nós realmente somos. Não somos pessoas escravas, fomos pessoas que fomos escravizadas. Não somos aqueles, né, que muitos dizem por aí, os violentos, os que estão aqui para expoliar a terra, muito pelo contrário. Construímos na força do nosso braço tudo o que aqui há. Se existe um Brasil porque pessoas, homens, mulheres e crianças negras construíram esse país. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite a todos e a todas. Que coisa boa ter vocês por aqui. Boa noite, Vitória, Raimundo, Matheus, Mike, Cleiton, Mirelle, todos os nossos estudantes. Já estamos com 77 pessoas online agora. Me digam aqui nos comentários se vocês me ouvem bem, se está tudo legal aí com o áudio. Me digam se o vídeo também está legal, se está tudo certinho. Acho que está tremendo um pouco a imagem, né? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, para ver se melhora. Então,
Que bom que vocês estão aqui. Obrigada, Mirelle. Mirelle, está tudo ok aqui com áudio, com vídeo. Mais uma noite de ACC, né? Esse ACC especial. Como todas as palestras que nós tivemos, sempre o objetivo foi trazer para vocês algum conteúdo, né, necessário que a gente às vezes não consegue discutir plenamente em sala de aula. E nesse mês de novembro, como mês da conscientização das questões negras, né, mês do orgulho negro, nós podemos ter essa oportunidade de discutir sobre essas questões. O Colégio Maria Leite de Oliveira, né, preparou uma programação especial para a nossa ACC. Para quem ainda está perdido ou perdida, né, a ACC são as nossas atividades curriculares complementares, aquelas horas extras que a gente, né, está complementando por conta das mudanças que tivemos durante o ano de 2020 e no ano de 2021 nós nos colocamos aqui através dessas atividades. Então, quero agradecer, né, ao diretor Max, que estava aqui até um pouquinho, acho que ele deve ter tido algum probleminha técnico, a nossa coordenadora Rosa Maria, a nossa vice-diretora Cássia, a nossa secretária Dona Creuza, todos os professores e professoras que se empenharam, né, em prover esse momento para vocês, que é um pontapé inicial, né? Aqui a gente inicia as discussões que a gente vai continuar amplificando em sala de aula. Então, Davi também já está por aqui, nosso professor. Já estamos chegando a quase 100 pessoas, né, online agora. Aqueles pedidos da blogueira, como sempre, que vocês já sabem muito bem, né? Não deixem de deixar aquele like na live, se inscrever no canal aqui do colégio, que é muito importante. Compartilhe essa live com os colegas, líderes, né? As líderes, os líderes, aproveitem esses minutinhos iniciais para já ir mandando o link no grupo de vocês, para convidar todos os colegas para chegarem para cá. E também, né, aproveitem para mandar no grupo da família, mandar para todo mundo, porque com certeza o que a gente vai, né, ouvir aqui nessa live, ela vai ser de grande importância para as discussões que nós vamos ter durante todo esse mês. Então, para você não marcar aquele close errado, né, não vir com aqueles postzinhos meio estranhos, então aproveita esse momento. Também o chat, como vocês já perceberam, está liberado para que vocês coloquem, né, as suas mensagens, coloquem as suas perguntas. A gente vai ter um momento já mais ao final da nossa fala aqui, do nosso momento, para vocês trazerem seus pontos de vista, trazerem também os seus questionamentos. Então, aproveitem esse momento, lembrando, novamente, que é apenas um pontapé inicial, né? A gente vai começar aqui, mas a gente continua as nossas discussões em sala de aula através das atividades que os professores eles vão estar desenvolvendo. Então, eu vou ter uma honra gigantesca de dividir, né, esse espaço virtual com Pedro Som, uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Jeremoabo, logo que cheguei. Todo mundo perguntava, você já conheceu Pedro? Você já conheceu Pedro Som? Você conhece Pedro Som? Porque a gente sabe que, para além de uma pessoa que tem muito conhecimento, é alguém que vai para a prática, né? E Pedro Som me apresentou um pouco daquilo que são as comunidades quilombolas aqui em Jeremoabo, aquilo que eu me orgulho muito, né, de fazer parte dessa comunidade agora, a comunidade jeremoabense, e de poder conhecer essas raízes logo quando aqui cheguei. Então, eu tenho essa alegria de dividir essa noite com o Pedro Som. Ele vai falar um pouco mais, vai se apresentar, ele sabe que a noite é nossa, né? Muito mais dele do que minha, mas quero deixar aqui já registrada a minha honra, Pedro Som, por poder estar com você essa noite. Sei que a nossa parceria cada vez mais vai se fortalecer, veio esse ano atípico de pandemia, mas ficamos felizes, né, por estarmos todos com saúde e dando apenas um pontapé inicial naquilo que a gente pode levar muito mais à frente. Então, sem mais delongas, olá, Pedro Som, boa noite. Boa noite, professora, boa noite a todas, tudo bem? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Minha gente, boa noite, um prazerzão mais uma vez estar aqui com vocês. Abertura fantástica, viu, professora Lídia? Aumenta muito nossa responsabilidade. Como a professora disse na estante, dê uma olhada aí se meu som tá ok aí, né? Se tá todo mundo ouvindo, a professora está monitorando. Te ouvimos bem e tivemos bem também. Pode Pronto. Ficar à vontade. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história do negro, começando de lá de baixo, e sem querer, claro, evidentemente, deixar de falar das nossas raízes, da nossa negritude
aqui de Jeremoabo. Eu preparei uma apresentação, professor, e não sei se dá para a gente já... Então, olha, eu sou Pedro Som, né? Muita gente me conhece aí nas estradas da vida, escritor, radialista, compositor, cantor. Hoje não pude nem trazer aqui a minha viola, né? E por isso que a gente fica muito feliz com cada apresentação dessa, né? Então, no final, eu deixo aí meus contatos, quem quiser ir. Já tem muita gente que já sabe, né? Outros não, né? Mas um prazer estar aqui, viu? Vamos, então, à nossa apresentação. A professora está tentando ali vasculhar. E eu começo minha apresentação em Jeremoabo e o Negro, uma reflexão, né? E eu começo colocando umas figuras. Passa aí, professora, próxima tela. Isso, tente ver se ele abre mesmo como apresentação, né? Ou então aí você vai vendo aí que está dando... Eu vou abrir aqui no online, só um minutinho. Ok. Então, mas esse é o mês, como a professora falou, né? O novembro é o mês da reflexão negra, da consciência negra. E que bom que a escola traga isso bem em pauta, né, para nós. Eu estou agora mergulhando nas raízes da negritude, né, com esse livro aqui, que eu aconselho todo mundo a ler, Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, né, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Esse é o volume 1, aí ele vai adentrar pelo volume 2. Por que do primeiro leilão? Interessante, eu estava vendo em Portugal, por exemplo, o primeiro leilão de negros foi em 1444. Veja, nós chegamos aqui com os negros em 1530, então, 100 anos antes, né, Portugal já era um país escravista, já tinha escravo lá da África, né? Eu acho que nós herdamos isso. A gente poderia ter sido invadido por tantos países aí, tivemos Portugal, vamos abraçar nossos amigos portugueses, nada contra, né? Mas herdamos essas questões aí. E eu começo, acho que a professora está tentando aí colocar, professora, se não coloca daquele jeito mesmo, eu começo inclusive mostrando para vocês aí uma figura, ver se vocês conhecem, né? Deixa eu ver aqui se a gente... Transmissão ao vivo é sempre assim, né? A gente tem que entender essas questões tecnológicas, né? Estou pescando um pouquinho aqui a apresentação, temos 98 online, que bom, viu? Os alunos aí estão eufóricos, né? E motivados a participar aí, né? Não esqueçam de curtir, né, Rosa? Dá aí o seu joinha para que a escola ganhe também lá em visibilidade, né? Então, Jeremoabo e o Negro, uma reflexão com Pedro Som. E como eu disse, eu coloco aí, inicialmente, umas figuras. Pode passar aí, professora, para aparecer as figuras aí, ver se alguém sabe. Vamos tentar aqui, ver se passa esse danado que a gente fez aqui. Isso, antes tem só a figura, antes. Vamos ver se a gente consegue aqui, até porque depois se engrenar, a gente vai longe, né? Eu vou tentar também não demorar muito, para que vocês não cansem. Mas deixa-me ver, as figuras que eu começo falando da Conjuração Baiana. Veja bem, ontem, dia 8 de novembro, a gente lembrou dos enforcados, os condenados pela participação na Conjuração Baiana, que foram enforcados em 8 de novembro de 1799. Por que eu destaco a Conjuração Baiana? Ela foi chamada também Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios,
E foi um movimento político que tinha como um dos objetivos exatamente a abolição da escravatura. Claro que queria separar a Baía de Portugal, abolir a escravatura e etc. Foi, eu diria, um dos primeiros movimentos que lutou aí pela liberdade dos escravos e que terminou, infelizmente, sendo traídos, né, e denunciados, e os líderes foram enforcados no dia 8 de novembro de 1799. Eram eles Lucas Dantas, Manuel Francisco, Luiz Gonzaga e João de Deus. Então eles foram enforcados, sufocaram ali a conjuração baiana, mas a gente não pode esquecer desse povo que foi pioneiro, que antes de nós tentou, de certa maneira, trazer os escravos para a sua liberdade, né? Por isso que eu começo destacando esse povo, né? Esses aí, ó. Muito bem, professora. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Foram os heróis que ontem a gente relembrou da conjuração baiana. Mas aí pode passar, professor, a gente já vai para falar sobre a escravidão oficial no Brasil. Pode passar aí novamente, que eu já falei, para a gente ganhar um tempo. Então, a escravidão oficial no Brasil vem de 1530 a 1888, quando eles eram trazidos para trabalhar em lavouras, engenhos, mineração, casa grande, né, o escravo doméstico ali, trabalhos urbanos como barbeiro, doceiras, vendedores, ambulantes. Vocês estão vendo aí, inclusive, algumas imagens, né? Muitos eram, né, ficavam ali junto com a família, eram chamadas amas de leite, amas secas, né? E vejam que aqui tem uma família que estava já tão entrosada que os próprios filhos já estavam ali junto. E na esquerda aí, os açoites, né, os maltratos dos escravos. Mas aí, professora, pode adiantar. Então, vem de 1530 a 1580 esse período, né? Agora, e a vinda? Como eles vinham, né? Como eu falei para vocês, esse livro, A Escravidão, fala muito da vida lá na África. Me interessava saber também. Eu vi ali que muito antes eles já estavam ali escravizados. Pois bem, eles eram capturados, é uma história que vocês sabem, trazida à força para a América em grandes navios, né? Em condições miseráveis, desumanas. Muitos morriam durante a viagem através do Oceano Atlântico, tanto que esses navios, né, eram chamados de navios tumbeiros, uma relação à tumba, né? Se morria muita gente. Calcula-se que 1.891.000 escravos tenham sido trazidos para o país. Professora, passa aí que eu botei uma figura do navio negreiro. Olha aí, né? Como isso aí vocês já viram em livro de histórias, tem várias formas, né? E veja como eles vinham aí, né? Imprensados. E esse navio tem até um certo espaço, né? Não era bem assim, as mulheres eram abusadas pelos tripulantes do navio, os homens eram amarrados, percebam que alguns pés aí estão amarrados para não forçarem nenhuma reação. Viam assim, né, como gado, como um animal aí preso, né? Pode passar, professora. E aí não existem registro preciso dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. Há algumas versões. A tese mais aceita é de que em 1538, Jorge Lopes Bichorda, ele era um arredentário de pau-brasil, vocês sabem que quando eles chegaram aqui tinha muito pau-brasil, e ele aí trouxe esses primeiros escravos africanos para a Bahia, exatamente para trabalhar no pau-brasil. Isso porque os índios eram quem viviam aqui nessas terras, e eram selvagens, né? Não eram domesticados. Então, eles tinham que trazer escravos, desculpem, porque não tinham como colocá-los no trabalho. Mas outra tese é que os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco, onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. Então, era isso desta época. Para vocês terem uma ideia, era liberado para cada um dono de terra trazer 120 escravos
já treinados, Portugal treinava, trazia para cá, né? Então eles já vinham para cultivar a terra, cuidar dos animais e etc. A questão da cana-de-açúcar teve muita mão de obra escrava, inclusive o Barão de Jeremoabo aqui utilizou muita mão de obra para a cana-de-açúcar dele. E aí vemos no próximo slide aí, tem alguma imposição cultural que trouxeram aos negros. Vejam, não bastou apenas trazer os negros para cá, mas impuseram a ele coisas que, sabe, mudou totalmente vida deles, personalidade, tudo. Primeira coisa, os nomes, né? Os nomes todos não interessavam, foram trocados por nomes cristãos. Um nome só. José, Maria, Antônio, nomes de santos católicos. Eu tive acesso, inclusive, a uma escritura não, um controle patrimonial de um fazendeiro aqui de Jeremoabo que tinha escravos, em 1830, por aí. E é interessante, todos os escravos tinham lá os nomes, mas um nome só. José, Maria, né, João e tal, e em cada um deles uma avaliação. Dê outro toque aí, professora, porque a imposição religiosa também foi feita para eles, né? Então só poderiam seguir a fé católica, aí foram catequizados, batizados, porque vocês sabem que a religião negra, ela é muito de candomblé, de umbanda, né? A gente tem que entender isso, nós que vivemos o povo negro e defendemos, né? Mas eles impuseram a questão católica, tanto que houve essa mistura dos orixás com os santos, dos oxalás e etc, né? E também, professora, mais um toque aí, a imposição cultural tinha que seguir a cultura europeia e a imposição linguística. Pode passar, professora. Só poderiam falar aqui o português, né? Então, eles foram, assim, totalmente, eu diria, tirados da sua condição inicial. Mas aí vamos prosseguindo. Eles, de qualquer maneira, mantiveram na senzala, mesmo às escondidas, né, seus costumes, cultura, arte, rituais religiosos, faziam isso nas caladas da noite, quando os patrões não viam, e conseguiram até, em alguns casos, que os patrões também participassem dessas atividades deles. E, em função disso, houve uma fusão cultural muito grande da cultura africana com os portugueses, indígenas, e aí recebemos uma influência grande, né, da língua, muito do que a gente fala vem do dialeto africano. Desculpe que hoje eu tá danado aqui, né? Os nossos costumes, a cultura, a música, né, o samba, a dança, a culinária, a feijoada, né, dentre tantas outras coisas que terminou influenciando no Brasil. O negro deixou legados para nós, deixa ainda hoje legados interessantes, importantes, né? Graças a essa fusão que teve aí. Aí são os quilombolas dançando ali ao lado da igreja, né? Aí uma dança, influência lá da África, e o pessoal dançando aí alegremente. Mas eu entro num contexto para falar exatamente de quilombos. E o que era quilombos, né? Então, esses escravos, como já tínhamos muitos aqui, os quilombos começaram a fugir dos seus patrões. Então, quilombos eram comunidade de escravos fugitivos. De quilombos. Aí voltamos. Professora, não sei se foi aí ou aqui, mas deu uma queda. Então, vivia-se de acordo com a cultura originalmente africana. Então, eles conseguiram, nesses lugares, trazer de volta a sua religião, principalmente, os seus costumes, as suas danças. Por isso que uma característica das comunidades quilombolas é ter sempre ali um terreiro, um centro, né? Aqui na Baixa dos Quelés, por exemplo, tem um terreiro ali de Umbanda, né? Aqui no bairro Senhor do Bonfim tem outro.
O principal quilombo foi os Palmares, e é interessante o seguinte, olha, os quilombos hoje, na verdade, nós não existíamos mais quilombos como naquela época, porque o pessoal morreu, era muito antigo, né, já, e morreu. Hoje o que nós temos são comunidades remanescentes de quilombos, tá? É assim que nós somos conhecidos, é assim que nós tratamos. Bem, vamos adentrar um pouco para falar sobre... ainda tem a resistência quilombola aqui, né? Então, essa resistência quilombola se iniciou no Brasil no século XVI, anos 1560, com a fuga de escravos para o Quilombo dos Palmares, aí foi 1580, lá em Alagoas. Essa região chegou a reunir mais de 20 mil escravos, né? E o que caracteriza os quilombos eram as fugas dos patrões, os confrontos diretos com senhores e capatazes, por isso que eles escolhiam, se vocês olharem nossos quilombos, tem sempre, é um lugar sempre difícil de chegar, se você observar naquele tempo que não tinha estrada nem nada, às vezes cercado de serra para facilitar a vigilância, então era assim que eles faziam, né? E aí formaram os quilombos. E aí sim, agora vamos adentrar para Jeremoabo e o Negro, aí novamente a dança do pote, lá do pessoal do Juazeiro dos Capotes, que é interessante, né? Dançar com esse pote na cabeça aí sem deixar cair. Pode passar, professora. E a história do negro, a história de Jeremoabo e o negro estão intensamente ligada ali, né? Quanto o índio, o negro. Por quê? Primeiro, quem habitou essa terra foi o índio, a gente viu isso, né? Então, quem primeiro estava nessa terra era o índio. E quando o nosso início aqui marca mais ou menos a data de 1549, quando Checa Tomé de Souza, Dona Maria Garcia Dávila, começou a domesticar os índios, né? Tomaram as terras dos índios e, claro, né, essas terras se viram também na força do desenvolvimento. Então, essa data aí, mais ou menos, é que marca o início do povoamento, da colonização de toda essa região nordeste. Passa aí, professora, por favor. Mas os missionários jesuítas começaram a catequizar os índios e começar um processo de libertação. Ou seja, a gente tem duas fases da história, duas faces dos missionários jesuítas. Primeiro, aliás, quando se fala em jesuítas, nesse meio também tivemos franciscanos, né, e alguns jesuítas. Quando eles chegaram no Brasil, eles começaram a domesticar os índios para trabalho com o povo que está chegando para tomar a terra, que segundo eles tinham descoberto. Então os missionários jesuítas se viram para isso. Ou seja, a gente pode colocar então na história que os primeiros escravos que nós tivemos foram os índios. É interessante pontuar isso, né? Os índios foram os primeiros escravos, né? Porque os jesuítas amansavam, domesticavam, dizia, olha, e fazia com que na transformação deles eles fossem escravos desses senhores que vinham para cuidar da terra. A segunda face é que aí, em determinado tempo, depois de praticamente 80 anos já aqui dos índios estarem aí na luta, aí eles começaram a ensinar os índios que eles eram os donos da terra. Ou seja, nesse segundo ponto, orientação não se sabe de onde, mas houve uma mudança de postura, e os jesuítas começaram a dizer, rapaz, essa terra aqui é sua, esses caras estão vindo invadir, né? O senhor da Casa da Torre, lá os senhores povoadores desse Nordeste aí, Garcia Dávila e seus descendentes, essa época já não era mais o Garcia Dávila original, era um neto chamado Francisco Dávila, só que na história tem um monte de Garcia Dávila, que não é o mesmo Garcia Dávila primeiro. E aí ele, revoltado com isso, incendeiam as igrejas de Jeremoabo e afugentam os índios que correm de nossa área para outras terras. E interessante que eu coloco aqui, incendeiam as igrejas de Jeremoabo. Porque outra coisa na história que a gente precisa entender, né? Como freguesia, como nesta época, Jeremoabo tinha igreja, por exemplo, em Massacará,
que é Euclides da Cunha hoje, em Mirandela, né? Que eram todas pertencentes à freguesia de Jeremoabo, né? Ali em Banzaê, Mirandela é Banzaê, né? Então, eles incendeiam essas igrejas e botam os índios para correr. Quando os índios vão embora daqui, aí eles não têm o que fazer, só resta como alternativa exatamente o negro africano para a continuação do trabalho. Pode passar aí, professora, por favor. Olha, aqui é uma comunidade quilombola de Casinhas. Casinhas está muito diferente hoje, que calçou aí um pouco, né? Essa foto é um pouquinho antiga. Mas quem nunca foi lá, essa é a pracinha, a igreja da comunidade, que a gente trouxe aqui para que vocês conhecessem também. Bem, em 1757, então, veja que saem os índios, sobram os negros, claro que ficam alguns índios aí, mas muito pouco, todos fogem daqui. Em 1757, um relato do padre José de Souza Pereira, no documento Relação da Freguesia de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima, do arcebispado da Bahia, pelo padre José de Souza Pereira, pároco encomendado, ele informava que a freguesia de Jeremoabo tinha 1.365 almas de comunhão e apenas 80 brancos. Por que eu trago esses dados aí? Para ver exatamente que a formação do povo jeremoabense é a formação do povo negro. Não é do povo índio. Os índios terminam sendo mandados embora daqui, ficam os negros. E veja, a freguesia de Jeremoabo não era só Jeremoabo. Era Jeremoabo, era Euclides da Cunha, era Banzaê, era toda essa região aqui, Sítio do Quinto, não sei o que e tal. Até Pombal, determinado trecho de Pombal, ele também chegava lá, então era amplo. Vejam, a seguir aí, tem outro slide que fala que em 1778, aí o padre Januário, um dos padres mais importantes da história de Jeremoabo, né, deixou documentos importantes, ele vigário aqui da freguesia, ele já informa que havia na sede 32 casas, 252 habitantes, sendo apenas 5 brancos. Aqui, o padre Januário já está se referindo somente à vila de Jeremoabo. A vila ainda não era vila. A freguesia de Jeremoabo. Tá? Então, tinha 252 habitantes, sendo 5 brancos e os demais negros. Veja como, novamente, os negros é a maioria absoluta. Quem eram os brancos? Os donos da terra, né? Passando mais aí, veja, em 1872, esse é o primeiro censo oficial do Império. O primeiro que o Império fez oficialmente. Até então, tudo que se tinha era apenas estimativa. Veja que a população aqui de Jeremoabo foi contada antes pelos padres como estimativa. Eles que faziam esses cálculos ali, viam as almas, né, como eles diziam, as almas que frequentavam a igreja, e como era um povoado pequeno de 32 casas, era fácil você, de certa maneira, fazer essa contagem. Mas esse censo de 1872 foi oficial. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção para os números de vocês. Vejam que há uma coluna com os livres, as primeiras 2 colunas, e há uma categoria de escravos, que são as 2 últimas colunas. Então, nesse íntere aqui já tinha muita gente livre, né? Por quê? Tem algumas leis do ventre livre, lei disso, daquilo outro, que já estava liberado, alguns escravos, e como também muita gente estava chegando para a terra. Então, se vocês olharem, livres, a gente tinha 1.264 pretos, olha o número aí, né? E pardo, 2.675. Mais para frente, eu falo dessa questão dos pardos. E como escravos, ainda, a gente tinha alguns escravos, né? 96 homens, 57 mulheres, já estavam descampando aí para o final da escravidão, e 97 pretos e 229. Se a gente somar tudo nessa época aí, essa atenção que eu quero chamar, veja que pardos e pretos nós temos aí praticamente 8.300 pessoas, 8.390, né?
e brancos 3.200. Mais uma vez, primeiro censo oficial do Império, 1872, mostra que o negro é absolutamente a maioria nesta paróquia aqui. Eu queria chamar a atenção para esses caboclos aí. Vocês sabem, né, o que são caboclos, né? Caboclos são o cruzamento de índios com brancos, que deu o caboclo, né? Então a gente já tinha filhos desse cruzamento, 161 homens, 149 mulheres. O que me chamou a atenção nesse censo foi a gente não ter cafuso. O que são cafusos? Cafusos é o cruzamento de índios com quilombolas, com negros, né? De índios com negros. E a gente sabe, através de pesquisas, eu já sei, que houve esse cruzamento. Em determinado momento da história, também nós tivemos muito cafuso aqui, querer esse cruzamento, mas aqui não apareceu. E aí, na próxima tela, eu mostro a vocês o censo de 2010. Esse é o último oficial que a gente tem. Mais uma vez, queria chamar a atenção de vocês nesses dados. Vejam. Quantos brancos se declararam no censo? 9.766. Quantos pretos? 2.709. 290 amarelos, indígenas 60, mas olha o número que se declarou pardos. 24.855 pardos. Veja, 37.680 habitantes, 24 mil se declararam pardos, né? Praticamente aí 70, quase 70% da população. Então, veja, o que eu queria chamar a atenção, evidencia-se ainda um certo preconceito em se declarar negro, né? Nós temos a formação do nosso povo inteiramente negra, como eu mostrei aí, né? Isso não se reflete no censo, quando apenas 7%, 2.709 habitantes, se dizem negros, né? E com a população absoluta se declarando parda, 66%. Agora veja, se você entrar lá, o que é que diz o Aurélio? O Aurélio diz, o que é que o cor parda, né? Segundo o Aurélio, pardo é o mulato, aquele que tem cor entre o preto e o branco, ou seja, uma cor intermediária. E segundo um artigo da revista Raça Brasil, claro que a gente tem toda essa referência bibliográfica para o livro que a gente escreve, né? Então, veja, segundo o artigo na revista Raça Brasil, declarar-se pardo é uma maneira para a gente dizer que não é negro. Minha gente, é isso. Há um preconceito ainda imenso em não se declarar negro. Aí, graças a Deus que hoje a lei reconhece o pardo também como da raça negra. Então, hoje, pardos e pretos são da raça negra. Se é assim, nós temos praticamente mais de 27 mil pessoas das 37 mil do nosso censo de 2010 que são negros neste município. Então, por que é que a nossa cidade, as nossas coisas, os nossos investimentos, as nossas políticas públicas não são de fatos para o negro? Porque desde o início as políticas públicas para uma minoria, né? Uma minoria que não quero condenar em hipótese nenhuma. A questão de raça é uma questão muito primordial. Mas quando você hoje vê que, por exemplo, vocês sabiam que no ensino superior apenas 12,8% dessa população negra tem acesso ao ensino superior? Então, esses números eles se refletem, se repetem em muitas outras coisas. Hoje, passando no próximo slide, vejam, mais uma vez, professora. Isso. Então, olha, veja, saiu agora, vocês sabem que não há uma população exata quilombola apurada nesse país, tanto que, graças a Deus, o próximo censo ele vai se debruçar nessa história. Pode ser o ano que vem,
Então a gente vai conhecer mais de perto a nossa população quilombola real. Mas o IBGE soltou agora um documento por estimativa, estimando a população quilombola dos municípios, e eu compilei aqui apenas o município do território semiárido Nordeste 2. Cipó tem 1.901 quilombolas, Jeremabo 1.231, Banzaê 553, Coronel João Sá 482, Antas 359, Pedro Alexandre 194, Fátima 149, Euclides da Cunha 95, Novo Triunfo 52. Mas veja bem, essa aí é uma estimativa muito abaixo do que nós temos em Jeremoabo. Nós temos hoje 12 comunidades quilombolas, a média de famílias em cada comunidade dessa são quase 60 famílias. Eu falo reconhecidas, né? Então temos 720 famílias. Se você botar aí 4 pessoas em média por família, nós estimamos que hoje nós sejamos aqui pelo menos 2.400, 2.500 pessoas. Bem, pode passar, professora, para a próxima. Resultante disso tudo, desses números que eu estou dando a vocês, aí é uma zabumba, uma influência, né, da cultura africana. Pode passar, professora, aí. Então, Jeremoabo aparece como destaque, possuindo quilombos considerados entre os mais importantes da Bahia. Atenção, alunos, atenção público que nos ouve, eu acho que isso aqui, que nos assiste também, né, é uma coisa, sabe, de suma importância. Olha, conforme o estudo de Walter Oliveira Passos, num artigo chamado Bahia, Terra de Quilombos, os primeiros quilombos baianos aconteceram em 1580. Depois vieram Quilombo do Rio Vermelho, em Salvador, em 1620, Quilombo de Itapicuru, 1636, Quilombo do Rio Real, 1640, e Quilombo de Jeremoabo, em 1655. Veja, Palmares é de 1580, foi destruído em 1694. Então, Jeremoabo está entre os primeiros quilombos do Brasil. Agora, não me perguntem onde é esses quilombos, porque são tantos anos, a gente não conseguiu chegar ainda onde. Que região era essa, né? Onde era que a gente tinha esses quilombos? Porque tem um fator nisso aí. Por exemplo, em 1669, não foram só as igrejas que foram destruídas, mas também alguns quilombos foram destruídos por um matador chamado Fernão Carrilho, em 1669. Então, 11 anos depois que a gente já tinha quilombos. Pode passar aí, professora. Então, resultante disso, né, hoje nós temos algumas comunidades reconhecidas oficialmente, como remanescentes de quilombos. Casinhas, a primeira foi em 6 de julho de 2010. As comunidades de Baixa da Lagoa, Baixa dos Quelés e Olhos d'Água, em 18 de abril de 2013. As comunidades de Viração e Siriquinha, em 2016. Juazeiro dos Capotes, Catuaba e Caboclo, em 2017. Sítio Alagoinhas, Adriano e Bananeirinha, em 2019. Então, essas são as reconhecidas oficialmente. Agora, temos inúmeras outras que estão em busca do reconhecimento. Brejinho, Baixão de Cima, Tranqueira, Tapera, Barroca e tantas outras por aí. Vamos ver, acho que no próximo slide, isso aqui, vocês devem, alguns de vocês não devem saber, né? Mas a maioria sabe que é um São Gonçalo, que é uma dança também que tem um misto do catolicismo com a religião africana. É interessante isso, né? Assim, às vezes as pessoas nem percebem isso. Então, o São Gonçalo é uma das danças, né, que tem essa mistura das duas religiões. Aqui, é claro, você tem os santos nas duas religiões, mas tem também as questões da África. Bem, professora, deixe-me ver aqui, aqui eu vou fazer rapidamente, para ver como é a situação hoje do negro em Jeremoabo, por exemplo. Olha, o sentido de pertencimento à raça é algo cultural. Vem de um passado preconceituoso, de um patrulhamento infindo, em que, sabe, o negro, quando não faz sujeira na entrada, faz na saída.
sabe que minha filha não pode casar com um negro, o negro sendo relegado a papel secundário na sociedade. E apesar de tudo isso, né, ainda perdura em muitos de nós o ocultismo e até a vergonha mesmo de se declarar negro. Essa é a situação. Aos poucos vai se levantando, busca caminhos, conquista espaço, faz com que o próprio negro acredite em si. Agora, há uma camada dessa que ainda está muito fora. São os jovens. É preciso chegarmos aos jovens. Não mergulha nos movimentos como se deveria. Aqui nessa live, no colégio, eu sei que tem tantos alunos de comunidades quilombolas e que às vezes nem pesquisam a história da sua comunidade, a história dos negros, né? Professora, passe aí mais uma vez, para eu não perder meu tempo de 1 hora. Então, e que movimento nós fazemos? O grande movimento ainda é a Semana da Consciência Negra, realizada cada ano com passeatas pelas ruas, audiências públicas e comemorações culturais numa das comunidades. Tivemos 2 anos parados por causa da pandemia. Este ano nós vamos para a comunidade de Brejinho. Convido vocês, é dia 28 de novembro. Querem viver um momento de cultura? Professora Lídia, você e o Grande Vortex estão convocados, viu? Então, vocês querem ver cultura, sabe, confraternização quilombola, povo batendo tambor e tal, vai ser nesse dia, lá dia 28 de novembro, domingo, lá no Brejinho. Também a cada 60 dias, a gente reúne as comunidades, a pandemia não deixou fazer isso, né? E a gente quer também enveredar, viu, professora? Precisamos também das escolas e tal, porque a gente quer fazer uma caminhada reflexiva em maio. Porque em novembro a gente reflete a consciência negra, mas a gente precisa refletir a nossa libertação, né? Lá em maio. Aquele 13 de maio que diz, olha, os negros estão libertos e os negros saem com a mão na frente ou atrás, sem casa, sem local para plantar nada, sem ter onde morar. A gente precisa refletir isso. E o que queremos? Está no próximo slide. Né? O que queremos, então? Olha, aí é mais uma vez, ó, foi uma passeata nossa aí pelas ruas da cidade, né? Muita gente, né? Passe novamente aí, professora. Então, o que queremos, né? Então, a partir de 2000, ocorreram vários movimentos para a afirmação da diversidade cultural. Podemos citar como o melhor exemplo, por exemplo, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas, que é a Lei 10.639 de 2003. Agora, entretanto, de fato e de direito, ainda não aconteceu devidamente como previa a lei, a implementação dessa lei. Outra coisa, no próximo slide aí, a gente fala da nossa educação. Ainda temos uma educação descontextualizada. Nós estudamos, às vezes, o movimento negro da África, da Europa, e às vezes chegamos ao Másculo Negro da Bahia, do Recôncavo, mas não estudamos, por exemplo, em nossas escolas, o movimento negro jeremoabense. As escolas quilombolas nossas não oferecem uma educação contextualizada. Não há escolha, por exemplo, de professores com formação na área que entenda isso para passar, ou um curso de preparação para os professores, não tem. Aí você termina nas nossas escolas quilombolas estudando o negro da África e etc. Mas o nosso, sabe, a nossa luta aqui, as nossas coisas, a gente termina não estudando. É preciso que a gente, sabe, persiga isso. Eu tenho conversado muito com o NEB, eu sou pesquisador da UPará, o NEB, e uma das coisas que eu tenho pedido é um NEB. Olha, agora teve eleição para o reitor lá, e nós participamos, e alguns quilombolas aqui, em todas as lives que tinha candidatos lá, eu me apresentei e pedia, nós precisamos de apoio para contextualizar a nossa educação, precisamos de mestres que nos tragam isso, né? Que a gente faça isso. E, professora, no próximo slides, aí a gente já está enveredando aqui para o fim, o que é o Dia da Consciência Negra mesmo?
eu deixei isso para falar também no final, que é o que a gente vai celebrar dia 28. A temática relembra a introdução dos negros na sociedade brasileira, o fim da escravidão no Brasil. A data foi determinada por aquela lei que eu falei lá atrás, 10.639, mas foi Dilma Rousseff, pela lei 12.519, que oficializou o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Esse é o dia que a gente celebra, esse é o dia que, dia 28 de novembro, a gente está celebrando. Lembrando Zumbi, né, que foi assassinado ali, cabeça exposta em praça pública, o primeiro negro nascido ali no Brasil, né, faz referência à morte dele, um dos mais importantes líderes, mas lembrando também da Conjuração Baiana, de quantos antes de nós lutou por isso aí. Veja, esse grupo... Pode passar, professora. Esse grupo aqui é um grupo da Barroca, eu chamava de Barrocas Musics, né? E eram primos e irmãos, né? Hoje eles estão separados. E eu queria deixar uma reflexão final, professora. Pode passar aí. Então, assim, eu falei, eu tinha muito mais coisa para falar, mas a gente nunca pode, né? A própria questão do negro com a história de Canudos pode ser outro momento que a gente consiga falar nisso, porque envolve o Barão de Jeremoabo, envolve a cultura do açúcar, por que é que dizimaram o conselheiro, por que é que os negros correram para lá. E eu deixo como reflexão final o seguinte, ó. A história do negro e de sua cultura está sendo inserida nos currículos escolares. E tomara que, a partir disto, muitos se orgulhem destes que foram verdadeiros baluartes na construção deste país rico e soberano. Eu fico assim, professores e alunos e quem nos assiste, tivemos uma oportunidade ímpar de fazermos discussões belíssimas com relação a essa educação contextualizada jeremoabense, agora na organização exatamente da base nacional curricular. Mas será que chamaram os quilombolas para conversar? Não chamaram. Então, mais uma vez, é uma coisa daquilo que pensam, não é da nossa prática, né? Então, eu sonho, eu luto junto com o meu povo, junto com minha gente, que a gente ainda um dia de fato e de direito, nós, vocês jovens, né, que um dia a gente entenda essa questão da negritude e a gente possa gritar bem alto e bem forte. Eu sou negrão, meu coração é a liberdade. Axé para quem é de axé, abraço para quem é de abraço, que o povo de Umbanda, o povo de Santo também fique com a gente nesse momento. Eu deixei aí na próxima lâmina meus contatos, mas eu estou aqui ainda antes para quaisquer esclarecimentos, perguntas, preocupações, né? O e-mail é filhopp@uol.com.br, mas tem aí meu telefone, que é exato também, e que tem um prazer de atender a cada um que nos procura. Tá? Professora, estou à disposição sua e dos alunos aí que queiram, que tenham alguma curiosidade, angústia, preocupação. Espero que eu tenha sido dentro daquilo que vocês esperavam, né? Além. Posso dizer que foi além do que a gente esperava, com certeza. É muito importante conhecer mais da história. Eu até perguntei, coloquei aqui no chat em algum momento, perguntando se os estudantes eles conheciam, né, principalmente esses dados, porque quando a gente fala, fica só nas palavras, ficam perdida aquela informação, né? Quando a gente tem dados, a gente consegue aprofundar e ter uma visão diferente. E aí o que eu acho interessante, Pedro, que a gente possa trazer para eles é que essas nossas discussões sobre comunidades quilombolas, reconhecimento da nossa identidade negra, não é uma coisa do passado, né? Como você bem mostrou, a luta ela é atual e ela é necessária nesse momento. Então, como é que nós podemos hoje, né, colaborar
contribuir e aprender também sobre quem nós somos, né? Quais são os caminhos que você nos indica aí, além do seu programa, né, de rádio sempre, as transmissões ao vivo que você faz também. Já convido o pessoal para conhecer seu canal. Professora, primeiro o seguinte, eu fico feliz de fazer live desse tipo, porque ela fica aqui para sempre, né? Fica quem quiser ir assistindo, vai assistindo. Eu acho que nosso primeiro problema é exatamente a entrada do jovem nessa luta, professora. A luta está sendo... Tem alguns jovens já muito empenhados e tal, mas a luta ainda é de pessoas mais maduras, que um dia vão passar, os avós já estão passando, daqui a pouco os pais passam. E se essa juventude não entra de fato e de direito, a gente não tem continuidade para esse povo. Então eu faço um apelo, eu estou no meio aqui de tanta gente que sabe, que vive nas comunidades quilombolas, que estudam aqui na escola. Procurem se integrar à luta da sua comunidade, para que a gente, de fato e direito, a gente possa fazer acontecer essa questão da negritude em Jeremoabo. O meu canal é Pedro Som com N, som é com N, lembre-se disso, né? E lá também eu coloco muita coisa quilombola e tal. Tem um grupo lá no Facebook também que é Quilombola Jeremoabo. E a gente, de vez em quando, posta também alguma coisa lá, vocês podem interagir. E assim, eu fico inteiramente à disposição. A primeira coisa, professor, é assim, você não ama se você não conhecer a sua história. Olha, por exemplo, meus caros alunos, eu tem coisas que eu não consigo revelar agora, não sei como vai ser o futuro e tal, mas eu tenho relatos, né, de pessoas das comunidades, de vocês, vivas, né, eu tenho esses relatos vivos em vídeo, né, contando como uma noite estava em casa e chega, sabe, aqueles que se dizem dono da terra, diz, olha, saiam que a partir de agora a terra é nossa, a casa é nossa, e o cara sai sem ter onde morar. Vocês imaginam o que é isso, né? Procure conhecer nas comunidades de vocês. Olha, tem comunidade aí que plantava, se esforçava naquela época e tal. O coronel vinha com a sua boiada, na hora de colher, antes que o povo colhesse, botava o gado dentro para comer. Então, são histórias e mais histórias. Se não conhecer isso, você não entende como realmente fortalecer essa luta, né? Acredito que uma pergunta pertinente, que eu acho essa pergunta bem interessante do Luigi, ele está perguntando, né? Quando os quilombolas vieram para Jeremoabo? E foi justamente isso que a gente está comentando, né? Parece que, como eles vieram, né, escravizados para o Brasil, parece que é um povo de fora que chegou aqui. A gente perde essa sensação que foram pessoas que construíram esse espaço, né? Que estavam aqui e encontraram nesses quilombos uma forma de resistência e de sobrevivência, né? Porque se não fossem se abrigar e lutar, a partir de lá não era um paraíso, né? Um espaço maravilhoso, era um espaço de luta, de vigilância constante, de medo, né? Mas era uma das poucas estratégias de sobrevivência. Então, eu acho essa pergunta bem interessante. Quando os quilombolas vieram para Jeremoabo? Olha, vejam bem, né? O povo da África vem para Jeremoabo a partir de 1549, quando Tomé de Souza chega aqui e dá as terras para Garcia Dávila. Garcia Dávila começa, então, a fazer os chamados currais. Em cada curral ele deixa ali um casal de índios ou de negros, também uma vaca, um boi, alguns criatórios. Ele vai fazendo isso ao longo do tempo. Então, os escravos começam a chegar aqui assim. O que são os quilombolas? Exatamente, são esses escravos que conseguiram fugir dos seus patrões, porque o tempo inteiro eles estavam armando essa fuga. Por exemplo, Casinhas ali. Como é que começa a comunidade de Casinhas? Fogem os escravos ali na época ali do Barão de Jeremoabo, fogem, e vai para aquelas serras ali onde tem Casinhas, e eles ficam ali escondidos determinado tempo. Depois chega mais um, chega mais outro e tal, e eles constroem ali 3 casinhas, que não são casas hoje de tijolos, tá? Casas de palha, de taipa, né? Aquelas casas ali. Então, a partir dali é que vai se desenvolvendo a comunidade. Então, é assim que os quilombolas se formaram. Por isso que eu falei uma coisa interessante no começo, que assim, que os quilombos hoje são comunidades
né? Por quê? Porque os quilombolas eram aqueles escravos mesmo que vieram da África e que foram morar nesses lugares assim escondidos. Outra coisa, professora, que eu queria também chamar a atenção de vocês. Procurem a árvore genealógica de vocês e vocês vão encontrar na família de vocês alguém negro. Tenha sido seu bisavô, tenha sido seu triavô, seu tetravô. Assim que eu descobri, por exemplo, que a minha avó escolástica, né, que chamavam de Siculassa, era escolástica, ela foi negra mesmo, acorrentada, e que minha família dizia que era índia, que era índia, e quando você pesquisa a história, não era índia, na verdade era negra. Minha avó era negra, baixinha, casou com um descendente de português, branco, dos olhos claros e tal. Mas se você olhar na família de vocês, tem sempre alguém ligado a essa história negra. Então, assim que se formaram os quilombos por aqui. Sim, e não termos os nossos nomes, né, originários já é uma estratégia de apagamento da nossa história, Total, né? De os cultura, matos, os santos de Jesus, todos esses nomes que nós hoje, né, portamos, eles são fruto desse apagamento que só numa história recente, né, e no esforço de pesquisar mesmo, e também de entender a sutileza, né, Pedro? Porque conversando com os meus familiares, é muito sutil a forma como se fala, né? Não se diz, era uma mulher negra que trabalhava, não. Ela estava ali na casa. Então, você vai ter que ter também um conhecimento da história para você pegar essas sutilezas, que é justamente o que Cristina está colocando aqui, né? Que a consciência negra é um movimento de pensar nossas atitudes, né? Sobre ser superior e de não sentir vergonha das nossas origens. Então, essas sutilezas que eu estou falando, né, na hora dos relatos, tem muita relação com essa vergonha, com esse esforço de apagamento da nossa história, né, de não ter se passado, até por conta, né, do sistema racista que nós vivemos aqui no Brasil. Então, você vê que eu coloquei muita questão do ser pardo e ser negro, né? Então, assim, ainda hoje perdura em nós essa vergonha de dizer eu sou negro, né? Você não diz, você diz, você vai numa... E é interessante isso, por exemplo, tem pesquisadores, tem recenseadores, que chega na casa nem pergunta qual a cor a você. Ele olha para você, vê que é uma pessoa escura, bota lá parda. Ele mesmo, ele nem coloca preto, nem deixa você. Então, é por isso que eu terminei dizendo, olha, a gente tem que ter essa força de dizer eu sou negrão. Vou mostrar mais uma vez, tem gente que chegou depois, viu, professora? Esse aqui, ó, A Escravidão, de Laurentino Gomes. É interessante esse livro, porque assim, ó, tem sido meu livro de cabeceira agora, e ele começa a contar a história lá da África, como vivia o povo lá na África, e você vai entender perfeitamente. Por exemplo, para você entender, quem mais escravizava o povo africano eram os próprios africanos, que estão trabalhando para vender. Tem africanos que enricou com isso, vendendo principalmente para Portugal, que depois trouxe aqui para nós. Então tem que entender isso, né, para poder fazer a nossa história. Com certeza. É uma disposição. A gente vai se encaminhando aqui para o final da live, todo mundo muito, né, eufórico, o chat, todo mundo participando. E uma pergunta da Gabriela, né, nos dias de hoje, que problemas existem ainda em relação a esses fatos históricos que foram relatados, né? Acho que no contexto brasileiro a gente consegue ver com mais uma visão mais apurada, né? Até porque está mais sempre falado, mostrado através dos dados, mas na nossa sociedade jeremoabense acho que ainda é mais interessante, né? Esse trabalho que Pedro faz de trazer esses dados, fazer esse resgate, é justamente para a gente começar, às vezes, a problematizar, né? Não ver tantos problemas assim, porque a coisa está no apagado, na sutileza, mas aqui em Jeremoabo também a gente precisa, né, começar a repensar. Nós temos, Pedro, acho que você conhece muito bem, o EPA, né, que é o Projeto de Educação Patrimonial. Então, a reflexão que nós fizemos no ano passado foi sobre as construções das casas ali no centro da cidade, e pensar essa dimensão espacial da cidade, como ela conta a história do povoamento e também das classes sociais. Então, a própria história, né, naquilo que permanece, naquilo que a gente hoje tem como o que foi mantido e principalmente o que foi apagado, né?
Então, o que é o Rumão, né? O que é esses bairros mais afastados do centro, né? O que é que essa história nos conta através do nosso patrimônio aqui jeremoabense? É verdade, professor. Inclusive, esses bairros nossos, tanto São José como o Senhor do Bonfim, também são bairros quilombolas, que ainda não se auto-reconheceram, mas são bairros quilombolas urbanos. Mas, minha cara Gabriela, assim, hoje a gente tem ainda vários e vários problemas com relação à questão negra. E a primeira delas, não enveredei antes por esse caminho, até para evitar algum contexto mais forte político, mas como você me deu essa oportunidade, eu não posso entrar mudo e sair calado com relação a isso. Nós atravessamos um momento da história novamente difícil para as comunidades negras e quilombolas. Esse governo que aí está, sabe, não liga para nada disso. Sabe o que é a Fundação Palmares? É uma das instituições nesse país que cuida dos quilombolas. O camarada que está lá, o Sérgio, é um louco varrido. Ele está tirando todas as conquistas que o movimento negro teve até hoje. Está, inclusive, querendo apagar da história. Aliás, está apagando algumas em forma de decretos e tal, de lideranças que nesse país lutaram pelo movimento negro e tal. Eles estão apagando isso. Então, assim, nesse momento, o que é que a gente precisa? Muita união. A gente precisa dos jovens nessa luta. A gente precisa levar essa história para as escolas, precisa lutar para isso. Essa educação, eu volto a dizer, professora, me permita, quando eu fui secretário de Educação, eu ia muitas vezes visitar escolas da zona rural e me deixava inquieto uma coisa que eu não conseguia, inclusive, resolver porque precisava de muito tempo. Mas eu chegava ali nas escolas e tinha aquelas árvores ali em redor e eu questionava os alunos: que árvore é aquela ali, na frente da escola? E eles não sabiam. Mas sabiam o que era uma seringueira, sabiam o que era uma carnaubeira. Essa contextualização que eu falo. Minha gente, como é que não vamos estudar nosso umbuzeiro, nossa quixabeira, nosso juazeiro? É importante estudar a carnaubeira, a seringueira, mas a gente precisa também saber os nossos, né? Então, essa questão do negro é isso. Eu vou estudar o negro da África, é importante. O negro do Recôncavo, importante. O negro de Salvador, importante. Mas eu preciso, acima de tudo, primeiro conhecer o meu. Por isso, olha, comunidade quilombola que tem escola, tem que ter lá uma disciplina, uma matéria, uma coisa semanal que vamos estudar aqui o que é a comunidade de vocês, como se formou, o que é ser quilombola, quais os problemas do povo negro. É esse que é o problema. Esses são os grandes problemas atuais na questão negra. Acho que teve um probleminha na internet. Voltou. Voltamos, sim. Acho que uma das perguntas para a gente... Mais alguma coisa? Eu não estou acompanhando o chat. Eu selecionei eu estou vendo algumas perguntas, né? Acho que a gente não pode sair sem falar sobre essa, né? Que Iago, ele coloca, né? Os quilombolas hoje em dia são considerados pessoas históricas. Então, é interessante essa visão, como os quilombos parece que ficaram lá congelados, né? Presos na história. Então, não sei, Iago, se você lembra um termo que o Pedro falou logo no começo, que é sobre os remanescentes de quilombo. E aí, Pedro, o senhor que é da prática, do dia a dia, que está com as comunidades, qual a importância de se reconhecer enquanto remanescente de quilombo? Porque, assim, olha, não é meu caro mano Iago, assim, eu não diria praticamente considerado como pessoas históricas. Porque, assim, históricos foi quem veio antes de nós e que lutou para que a gente hoje tivesse um pouquinho dessa liberdade que tem aí. Muita gente perdeu cabeça, foi enforcado por causa disso, viu? A luta de Tiradentes, quando começava, era contra os escravos. A luta da conjuração, que a gente colocou aqui, era também contra os escravos. Então, muita gente, assim, aí sim, pode ser considerada histórica. E hoje é interessante, Iago, quando você coloca isso, porque assim, ó, as comunidades quilombolas não querem se ver diferente das demais.
exatamente esse mês da consciência negra é esse problema. Olha, nós não queremos ser diferente de ninguém, né? O que nós pregamos é a igualdade. É isso que é ter consciência negra, entender que somos do mesmo pai, somos as mesmas pessoas, que temos que viver em coletividade, que a gente tem que respeitar um e o outro, porque não existe raça menor ou maior. Não existe, né? Ah, o branco é melhor, o preto é melhor. Não existe isso, o amarelo é melhor. Não existe isso, né? O que a gente prega é exatamente para viver em comunidade como se fosse um dessa comunidade mesmo, como sempre fomos. E nem sempre é assim. Bota um negro um paletó para você ver, por exemplo, né? Quando o branco bota um paletó, um cara estiloso e tal, né? Bota um negro um paletó, né? Ó, o cara, que cara parecido, rapaz. Isso ainda permeia nosso consciente, sabe? Nosso pensar. E o que nós queremos é dizer nós somos iguais, minha gente. Fure um negro e fure um branco e você vai ver que o sangue que corre é da mesma cor. É esse que é o grande problema. O sangue que sai de mim, sai do branco, sai do amarelo, é o mesmo sangue. É só isso que a gente quer. Então, na verdade, históricos são aquelas pessoas que vieram antes de nós. E você fez outro questionamento, professora, me desculpe, que eu terminei. A importância de se reconhecer enquanto um remanescente de quilombo. Porque, exatamente, quando você se reconhece, primeiro, para se reconhecer, é importante essa pergunta, porque, assim, para você ser remanescente de quilombo, é preciso que a comunidade, que você diga, eu sou mesmo, eu me reconheço como tal. Se a comunidade não se auto-reconhecer, acabou o processo aí. Por que é importante se auto-reconhecer? Primeiro, há uma lei chamada Brasil Quilombola, por exemplo, que ela prega que, e está na Constituição de 1988 também, a Constituição diz que as comunidades reconhecidas deverão também, sabe, ter a sua vida regularizada quanto àquilo que tiraram, com relação a terras, com relação ao lugar de moradia, com relação a tantas e tantas coisas. Então, se auto-reconhecer é dizer, eu reconheço que eu sou daquele povo que lutou há tanto tempo e quero o meu pedaço que eu ajudei a construir esse Brasil também. Né? Por quê? Eu mostrei tantos exemplos para vocês que como os negros eram a maioria, ou seja, os negros foi quem construiu o Jeremoabo. E vá ver quantos negros hoje têm propriedades, têm terras, têm tal. Sabe por quê? Porque eles dizem, negro não tem porque é preguiçoso. Essa que é a questão, né? Então, ser remanescente de quilombos, se reconhecer, é dizer bem alto e bem forte também, que eu não sou maior do que ninguém, mas também não sou menor do que ninguém, e reconheço todo o meu passado desse povo que veio da África. Tem um movimento no Rio, viu, professor, interessante, no Rio de Janeiro, que as pessoas estão coletando o DNA do povo da África. E se você quiser saber, por exemplo, de que povo da África eu vim, né? Eles estão fazendo uns estudos lá e vai checar seu DNA com o pessoal de lá. E tem muita gente descobrindo seus ancestrais lá na África, que coisa boa. Descobrindo de onde veio lá da África, indo lá visitar e se reconhecer. Esse dia, por exemplo, Zulu, aqui de Salvador, foi recebido lá numa comunidade africana, recebendo o título de cidadão da comunidade e recebido como filho daquela comunidade, como descendente daquela comunidade. Então, tudo isso é importante para a gente para entender esse reconhecimento das comunidades. Essa é a última mesmo, porque se deixar nós dois aqui, a gente vai passar a noite toda. Eu não me incomodo, né? Mas o pessoal... Inclusive a live está boa, tem 102 pessoas ainda, 106 pessoas. Né? Dois amantes estudiosos do tema, tendo a oportunidade de estar aqui virtualmente, né? Sentados na mesma mesa e podendo compartilhar com vocês. Então, acho que essa pergunta a gente não pode deixar de falar, né? Que é com relação às identidades, né? A Laísa pergunta, quando nascia, né, as pessoas sempre colocavam nos documentos da cor parda. Qual é o motivo disso, né? A gente fala sobre autodeclaração no censo,
mas também lá no registro de nascimento já sai uma determinada cor. Então, por que disso? Laís, excelente pergunta, Laís, porque é o seguinte, ó, pergunte a alguém, você sabe que a minha identidade, minha cor é parda? A minha identidade, a minha cor é parda. Pergunte se foi eu quem disse isso. Não foi, não. Sabe por quê? Quando as pessoas iam lá para a certidão de nascimento, o próprio oficial do cartório e tal não perguntava a você, minha filha, se você era preto ou branco, então, olhava para você e colocava lá. Quando você tem a pele mais escura, porque assim, ó, ser negro, às vezes não é nem a pele, você tem os lábios grossos, o nariz de negro, o cabelo, você tem traços que mostram isso. E quando a pessoa olhava ali, não colocava negra, porque colocar isso era dizer que era uma raça inferior, que você estava, então, muito cuidadosamente, entre aspas, se colocava parda, para não colocar negra, mesmo que você fosse negra lá. Você converse com as pessoas da sua família, verifique lá certidão de nascimento, qual é a cor que tem lá, e pergunte para elas, faça essa pesquisa vocês. Por que você disse que era parda na hora de nasceu? Pergunte se foi elas que colocaram. É a mesma coisa do censo do IBGE. Por que é que nós temos 24.800 pardos em Jeremoabo e 2.709 pretos? Os 2.709 é daqueles que dizem, não, eu quero que bote preto mesmo. Os pardos são aqueles que, no olhar, o recenseador já bota lá, muito embora tem muita gente também que prefere ficar no meio termo e dizer que é pardo. Mas a maioria absoluta foi assim. Viu, Laís? Vou encerrar. Mais algum? Deixando o agradecimento da nossa coordenadora Rosa, né? Rosa, eu que agradeço. Max também, que deixou seu agradecimento aqui. Max teve uma reunião, porque não tá fácil, gente. Vocês estão achando que tá fácil? Não tá fácil. Ele estava aqui já pronto para entrar na live com a gente, mas recebeu uma chamada do engenheiro. Vocês sabem que a nossa escola está aí, né, em processo de reforma, mais uma luta que a gente está encabeçando pela educação pública, uma educação pública de qualidade, uma educação pública que a gente possa ter um espaço, né, que de fato seja aberto para todos. A nossa discussão, ela continua e a gente deixa aqui o nosso agradecimento a Pedro Som pelo seu tempo e disponibilidade. As portas estão sempre abertas, os convites vão chegar também, não só no mês da consciência negra, mas também em outros momentos, né, para a gente discutir questões pertinentes. E, Pedro, fica à vontade aí. Esse momento é nosso. Professora, eu fico assim inteiramente à disposição. Eu gosto disso porque é interessante, sabe? Isso me faz também estudar, me faz também conheço outros ângulos e tal. Eu gosto disso. Eu não faço isso para aparecer nem nada, porque eu gosto mesmo. Agradeço demais, estou à disposição. Mas eu queria, nesse final, fazer uma coisa. Quando o Marcos saiu aqui, eu disse a ele assim, vai, traga boa notícia. E, professora, eu sei que não quero que a escola tenha retaliação nem nada, mas sei que uma hora alguém também do núcleo de educação pode assistir essa live. E eu quero fazer um apelo final. Pelo amor de Deus, não tenho nada a ver com a escola, não persigam a escola por causa disso. Mas me contem o que é que está acontecendo com a escola. Porque todo dia o Estado anuncia escola sendo construída com milhões e milhões aí. É a escola em Cicero Dantas com 20 milhões, é a escola em Heliópolis com 20 milhões. Quanto tempo tem que a escola CM, meu caro governador, meu caro Jerônimo eu conheço pessoalmente, um cara que eu admiro demais. O que é que acontece que essa escola não se coloca em pé? Por que não faz uma escola modelo aqui nessa escola Maria Leide de Oliveira? É um apelo que eu faço, talvez alguém vai entender aí, não é nada da escola, não persigam a escola por isso, que a escola está caladinha, mas eu queria fazer esse meu apelo e tomara que chegue em algum ouvido. Agradeço demais, né? Professora, estou à disposição, viu, quando precisar. Agradeço também a paciência dos alunos, tiveram firme aí até o final. Valeu. Muito obrigada a todos e a todas. A gente continua, né, as nossas discussões através das nossas ACCs, reverberando. Vocês sabem que a aula de Sociologia está sempre aberta para vocês trazerem
também algum questionamento que não tenha sido, né, explicitado aqui. Desejamos uma ótima noite a todos e a todas e até a próxima. Tchau, tchau. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade. Não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história.